Bom, estamos de volta com nosso panorama da literatura russa. Hoje é dia de Pushkin. Vamos entrar na obra de Alexander Sergeyevich Pushkin, ou Sergeyevich Pushkin. Essa figura, digamos, renomada, interessante, importante, que é, para muitos, e não são isolados, a gente pode dizer que é um voto quase de maioria, a maior personalidade da literatura russa. E a importância de Pushkin, ela é tão absoluta que a gente precisa dedicar alguns bons encontros e também alguns bons contos para entender a magnitude da obra de Pushkin. Mais para frente eu vou fazer um resumo, uma síntese dos raciocínios que eu quero trazer para vocês hoje, mas o mais importante é a gente raciocinar em cima das datas. Pushkin nasce em 1799. Lembrem que a cidade de São Petersburgo foi fundada por Pedro o Grande em 1703. Nós andávamos comentando no encontro anterior a analisar Pobre Lisa de Karamzin, o período do czariado de Catarina, que vai até 1796. E ali a gente vê nessa virada do século XVIII para o século XIX, a gente vê essa virada. Né? Então, essa cidade que foi fundada no início do século XVIII, em fins dele, portanto, no ano em que Pushkin nasceu, 1799, era um centro de um império em expansão e era, digamos, a joia da coroa, tanto da cultura europeia quanto da própria cultura russa. Os imperadores e as imperatrizes, czares e czarinas, encorajavam muitíssimo as artes com um capital de investimento absurdo. Né? Havia uma política pública intensa do czariado de investir em cultura. E isso vinha não apenas dos imperadores e das imperatrizes, mas também de muitos aristocratas russos. Isso vai tornar rapidamente a recém-fundada São Petersburgo a maior cidade com mansões encontradas no leste e no Oriente europeu, por assim dizer, com residências absolutamente gloriosas. E é nesse contexto, em 1799, que Alexander Sergeyevich, ou Sergeyevich Pushkin, vai nascer numa família aristocrata. O pai do Pushkin e também um tio que era uma figura paterna muito importante para ele, e a gente quer se dedicar hoje a elementos biográficos, porque vamos fazer uma análise no nosso próximo encontro do chefe da estação. Tanto o pai dele quanto o tio, que era uma figura paternal, eram descendentes de uma linhagem antiga da aristocracia russa. Ele foi pesadamente influenciado pelo círculo francês que se instalou na Rússia. Então havia uma influência francófona ou francófila no século XVI, tanto na linguagem quanto na cultura. E Pushkin, assim como seus contemporâneos aristocratas, passavam horas e mais horas e mais horas lendo poesia francesa. O russo era, na grande realidade, a língua dos serviçais, dos asseclas. E os aristocratas liam poesia francesa e, em geral, o pequeno Pushkin estava ali, presente, auscultando aquela sonoridade francesa no ouvido dele. A ama de Pushkin, uma serva de nome Arina Rodionovna, ela começou a se comunicar com ele, até por não saber se comunicar diferentemente, ela começou a se comunicar com ele numa linguagem, num linguajar, numa fala, numa característica de usabilidade coloquial, distensa, uma fala cotidiana da língua russa, que os aristocratas não usavam.
Então, ela usava, com o pequeno Pushkin, a Arina Rodionovna usava para se comunicar com ele o russo chulé, para a gente simplificar. E ela tinha, no conhecimento dela, um vasto repertório de poesia folclórica que ela iria recitar para ele, para o entretenimento do jovem rapaz, e aquilo sempre maravilhou o coração de Pushkin. Aí as pessoas podem perguntar, ele foi criado então pela Arina Rodionovna? Olha, a mãe dele, a mãe do Pushkin, ela era uma descendente de um mouro vindo de África, que impressionantemente o próprio Pedro o Grande tinha trazido para a corte. E aí ele foi se estudar, né? Ele foi se transformar num oficial para se tornar um membro do exército russo. Isso tudo junto e misturado vai se tornar uma parte muito viva da vida futura de Pushkin e da poesia. É por isso que a gente pode fazer um raciocínio da seguinte maneira: vamos pegar o nome do Pushkin e vamos atrelar a esses elementos, fazendo umas setinhas, ou colocando alguns aspectos que a gente pode depois associar, né? Associar a presença e a personalidade dele. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que guardar até para as nossas análises, hein? Lembrem que elementos biográficos têm relevância e razão de ser porque vão nos acrescentar aspectos de determinado autor que a gente, de outra forma, ignoraria. Se vocês lessem, como vão ler, O Chefe da Estação, sem saber dados que nós estamos vendo hoje, a análise de vocês pode ficar um pouco capenga. Então, mais que a gente puder complementar, vamos usar. Então, primeira coisa, a gente bota a questão aristocrática, tá? Do lado de pai, né? Aristocrática paterna. A gente pode colocar a questão servil associada ao lado materno. E aí está não só a mãe dele, que era descendente do Moro de África, mas também a sua ama, Arina, que tem um elemento servil no próprio linguajar. Então, há uma mescla para Pushkin entre o linguajar aristocrata e o linguajar, né, a língua do povo, a língua servil, a língua popular. Além disso, a questão do francês. Então, estou resumindo o que a gente falou até aqui, né? E também podemos associar aqui a presença constante da poesia na vida do pequeno Pushkin. Por que você está fazendo questão de dizer que ele, enquanto ouvia francês, as pessoas liam? Porque Pushkin é considerado por muitos o maior poeta da literatura russa. E a gente não pode ignorar essa alcunha que os próprios russos deram a Pushkin. Logo no início do século XIX, o czar Alexandre I vai estabelecer uma nova escola com um nome francês, o Liceu. A ideia do Alexandre I é produzir uma burocracia esclarecida, educada, que pudesse auxiliar o campo. Lembrem-se que até hoje, muito da Rússia se mantém agrícola, rural. Entre os primeiros grupos dos jovens muito talentosos que vão estudar no Lycée, de nome francês, estabelecido por Alexandre I, estão Alexander Pushkin. Quando Pushkin chega no Lycée, os membros da equipe, né, o quadro docente, a equipe pedagógica, que se compunha dos melhores professores que a aristocracia russa podia bancar, não perceberam inicialmente ou rapidamente aquele gênio que precisava ser burilado, que estava nas mãos deles.
Alguns também vão dizer que ele era tido a traquinagens e que, inclusive, há um relato curioso, eu estou brincando com a palavra traquinagem, mas há um relato curioso contemporâneo que diz que o pequeno Pushkin tinha rompantes de ingovernabilidade. Vocês imaginam que não seja isso num jovem, né? Ele está desgovernado. Mas o fato é que os colegas que estudavam no liceu, junto com Pushkin, muitos líderes futuros famosos na Rússia, encontram nele um amigo leal, uma figura importante que eles poderiam confiar, embora, sem dúvida, e ele é descrito por esses amigos como extremamente passional e de temperamento imprevisível. Como a gente vai entender isso, vai de cada um, mas o importante é que essa inconstância comportamental também se expressa na literatura de Pushkin. Uma pergunta que invariavelmente surge quando a gente se aventura em recortes biográficos de qualquer autor que seja, é a pergunta: então eu devo ler a literatura de Pushkin como uma literatura que oscila entre o aristocrata e o popular, que oscila entre ecos do francês e do russo, que é dotada de poesia e de natureza e temperamento imprevisíveis? Você pode até raciocinar dessa maneira, porém, dizer que Pushkin é apenas isso significa ignorar a monumentalidade do jovem Alexander Sergeyevich Pushkin. Então, muito cuidado, porque é muito fácil você se perder nas ilações biográficas e não levar em conta outros aspectos igualmente relevantes. Tipo o quê, por exemplo? Tipo o período que ele vive, tipo as características da Rússia no ano em que ele nasceu e nos 20 anos seguintes, o quanto ele vai, o que ele vai viver essencialmente até o instante em que ele começa a produzir de forma prolífica. Então, aqui nós estamos apenas acrescentando alguns elementos. Tudo bem? Então, é necessário sabermos informações não só biográficas, mas também contextuais e, inclusive, dos contemporâneos, porque se eu entender os contemporâneos a Pushkin, eu entendo no que Pushkin se difere. Estão percebendo? Então, é uma série de elementos que vão surgir aqui que a gente pode associar diametralmente com a literatura do nosso Pushkin. Vejam que, interessantemente, lá no liceu, né, os colegas tinham ele como um leal amigo, como uma figura passional, como eu disse, de temperamento imprevisível, mas não iria levar muito tempo para que a poesia brilhante do Pushkin fosse reconhecida, não só no liceu, mas também além disso. E aí eu quero colocar um raciocínio duplicado para vocês refletirem e copiarem. O que Pushkin vai fazer? Ele vai fazer uma combinação, uma composição de três elementos. Pushkin vai unir a um só tempo a igreja ortodoxa, ele vai unir a igreja ortodoxa com a língua russa e com palavras francesas. Então, o que a gente vai ver nessa poesia? Um somatório dessas três forças, que são, reconheçamos, forças fundamentais na literatura e na cultura russa, de uma forma geral, do 16, do 17 e do 18. E aqui no 19, que é onde ele está mais, claro, ativo, afinal de contas, no início do 19, ele tinha 1 ano, 2 anos. Então, o que a gente vê aqui é uma intensidade, uma composição de três forças
A Igreja Ortodoxa unida à língua russa e unida à língua francesa. Então, sempre que você se vê diante da poesia de Pushkin, pense que Pushkin combina a igreja eslava com a língua russa e palavras francesas. Quando essa alma talentosa, sim, sem dúvida, mas também rebelde e traquinas da juventude, da alma jovem de Pushkin, sai da escola, sai do liceu e é chafurdado, carregado ao extremo da vida aristocrata do início do século XIX de São Petersburgo, ele vai reagir. Ele vai falar: olha, eu não tenho o menor interesse e não estou aqui para ser um burocrata de protocolo e carimbo. Ele deixou isso muito claro. Ele não tinha nenhum interesse e muito menos os mais próximos sabiam, era um burocrata em potencial. Então ele faltava no trabalho, sabe? E quando ele faltava no trabalho, o que ele fazia? Ele ia jogar, ia para a mesa de apostas, ia para baile, ia para teatro. E, especialmente, muitos esquecem de falar disso, mas Pushkin era um fã muito grande e inveterado de balé. Lembrem-se, ele é um francófilo. Então, gostar de balé significa estar imiscuído numa cultura considerada fortemente arraigada de aspectos que a língua francesa ambicionava ter e a cultura russa ambicionava ter. Então, ele vai encontrar no balé uma combinação entre música e movimento, claro que associado com a presença das pernas torneadas das bailarinas, ajudavam a tornar o balé para o jovem Pushkin absolutamente irresistível, né? Pensem vocês, estamos no início do século XIX, se você tem música, movimento e pernas femininas, não tem por que você não comparecer ao balé, né? Está convencido. E o Pushkin não precisava de ser convocado uma segunda vez para aparecer lá nos balés. E esse temperamento rebelde, que eu já citei inúmeras vezes, ele nunca vai abandonar Pushkin. Então, nós precisamos dimensionar o caráter rebelde da natureza de Pushkin. Quando ele ia nas apresentações teatrais, diziam que ele circulava entre as pessoas um retrato, sabe, um santinho, de um assassino francês de que havia matado um aristocrata de alta patente na França. E nessa fotografia, o Pushkin fez uma legenda. Essa é uma história curiosa. Ele pegou essa foto, era um assassino francês que matou um aristocrata francês, e o Pushkin escreve na legenda, ele cria, né? Igual um balãozinho, igual um quadrinho, ele escreve uma legenda, ele bota assim: uma lição para os czares. E aí ele passava para o lado e falava: ó, passa para o próximo. E aquilo ali ficava circulando no meio do teatro e a pessoa estava vendo a peça, de repente quem está sentado do lado vinha com a foto do assassino francês e escrito embaixo: uma lição para os czares. Ou seja, ele era conhecido na época pelo apelido carinhoso de Cão Pelado. Quando esse episódio inevitavelmente chama a atenção do chefe da polícia de São Petersburgo, o Pushkin não vai mais ser, digamos, bem quisto em São Petersburgo. E ele é exilado. Você imagina ficar afrontando a figura do czar na própria cidade do czar, que era São Petersburgo, onde todos eles estavam, né? Principalmente no Tsarskoye-Selo, que é o palácio construído pela Catarina, às margens do Báltico. Ele acaba sendo isolado para a região sudeste da Rússia, numa cidade chamada Kishinev. A cidade de Kishinev, ela fica na Bessarábia, e é uma dessas situações. Hoje seria a Romênia,
Hoje seria a Romênia, mas naquela época era a cidade de Kishinev, na Bessarábia russa, região sudeste da Rússia. Então, se vocês quiserem registrar, a cidade se escreve Kishinev, Kishinev. Ele foi exilado para lá, saiu de São Petersburgo e foi levado para Kishinev. E por que é importante falar de Kishinev e essa história aparentemente tola dele ficar passando uma foto subversiva no meio dos teatros? Porque Pushkin ficou encantado com a população local de Kishinev. E na mentalidade dele, tinha um comportamento excêntrico, tinha um comportamento de hábitos excêntricos. E ele era sempre visto, Pushkin, passeando pela cidade com uma espécie de um cajado, né? Ele usava um andador, um bastão que ele usava para se firmar, e ele ia passeando, passeando e circulando pela cidade de Kishinev, observando tudo e a todos. E é muito interessante porque ele segurava um cajado com uma mão e com a outra mão, que era a sua mão de pistola, ele mantinha ela sempre em riste. Então essa mão ficou fortalecida para que ele combatesse diversos duelos. Interessantemente, Pushkin e a palavra duelo são quase sinônimos, né? Eu acho até que eu não posso nem escrever duelo, eu vou escrever no plural, são duelos. Pushkin participou de vários duelos ao longo de sua vida. Então, ele participa de diversos duelos. Isso é impressionante, porque, se vocês pararem para pensar, ele era insultado. Geralmente era assim que aconteciam os duelos. Ele era insultado. Muitas das vezes os insultos nem eram reais. Ele imaginava que tinha sido insultado e ele partia para cima e falava: "Que desafio para um duelo". E aí ele, com a sua mão sempre pronta, venceu vários deles. Mas a vida, né? Já dizia o ditado, essa sim é uma caixinha de surpresas. Ele tinha uma característica que a gente mencionou na questão do balé, que ele era um womanizer, né? Ele era aquela figura que se envolvia com as mulheres, se miscuía nos territórios do feminino e aproveitava dos encantos das mulheres que ele encontrava. Só para vocês terem uma ideia, ele chegou a produzir algumas letras de canções amorosas e ativamente ele se engajou em produzir uma lista nos moldes da lista do Dom Juan, Dom Giovanni ou Dom João, que seja, de todas as mulheres cujos favores ele desfrutou, se é que vocês me entendem. Quando Pushkin vai numa viagem até as montanhas do Cáucaso, ele vai escrever um poema que ficou muito famoso, no qual ele descreve as ondas do Mar Negro que lentamente vinham e encontravam os pés de uma bela mulher. Depois, nessa mesma viagem, o Pushkin acaba indo à cidade portuária de Odessa, onde ele viu vínculos com outras culturas, e as atividades de Pushkin em Odessa chamam muita atenção para o futuro da poesia de Pushkin. Eu sei que é muito interessante o período que ele esteve em Kishinev, e a gente vai voltar a comentar algumas características dessa época, e sem dúvida vocês querem saber mais sobre Pushkin e os seus duelos e as mulheres com quem ele se envolveu, até porque literatura também tem margem para a gente fazer fofoca dos famosos, mas
eu queria me deter brevemente, até em função do trabalho de análise que nós vamos fazer no próximo encontro, eu queria me deter sobre essa viagem de Pushkin ao Cáucaso e à Odessa. Porque é aqui que a gente começa a ver, não o despontar de Pushkin, porque ele já vinha produzindo com alguma intensidade muitos textos e muitos poemas já desde antes. Mas a saída dele ao Cáucaso, né? A saída dele ao Cáucaso e a chegada a Odessa produziram efeitos, eu não vou dizer tão intensos quanto os de chegar e voltar de Kishinev, mas ainda assim um envolvimento e uma clareza ao jovem Pushkin que a gente gostaria de frisar. Tá? Então é muito importante a gente entender por quê. Porque ele vinha de uma aristocracia de São Petersburgo, pelo seu temperamento e circunstâncias, acaba indo para Kishinev, eventualmente vai ao liceu em Moscou e volta para São Petersburgo e depois vai para Kishinev. Então, assim, esse é o movimento dele. São Petersburgo, Moscou para estudar, depois São Petersburgo de novo, Kishinev. Então, quando ele vai ao Cáucaso e ele tem ocasião de se ver numa cidade portuária, onde eu tenho vínculos de grande monta com todo o mundo e o comércio que estava em expansão, a gente encontra um Pushkin diferente. A gente encontra um Pushkin retroalimentado pelas estruturas daquela sociedade que ele vivia. E é aqui que a gente pode traçar alguns aspectos sobre a história de vida de Pushkin. Antes disso, eu quero deixar aberta a nossa linha de contato para que vocês possam se manifestar ou fazer alguns comentários iniciais antes da gente falar especificamente de Pushkin no Cáucaso e Pushkin em Odessa. Alguém tem alguma contribuição inicial acerca desse primeiro resumo do início da vida do Pushkin e essa jornada, né, de uma aristocracia francófona até chegar a esse ponto? Foi mencionado que ele tem uma influência da Igreja Ortodoxa, do francês do próprio aspecto popular, né? Essa influência dessa babá do popular, ela não aparece nessa literatura dele. E, segundo, quando ele não trabalhava, ele trabalhava em que exatamente, né? Essa é uma segunda pergunta. E a terceira pergunta que nós podemos citar aqui, essa questão dos duelos, a gente via que todos os crimes de honra eram envolvidos num duelo. Se puder comentar isso, há uma certa normalização na época do duelo. Então, tudo era associado às questões do duelo. Então, se puder esclarecer esses pontos. Então, vamos lá, vamos esclarecer esses três pontos. Em relação à característica popular e à presença do popular na literatura do Pushkin, assim, o fato principal, e não é à toa que ele é efetivamente quem foi o grande nome, o pai de toda a literatura russa, exatamente em função disso, porque ele conseguia transitar, né? E esse trânsito dele entre o popular e o aristocrático permitiu que o jovem Pushkin conseguisse conciliar características de toda uma época. E aqui a gente reverbera, assim, a literatura dele vai ter elementos populares. Aliás, é uma brincadeira que eu convido vocês, brincadeira no bom sentido, no sentido da provocação, que é a seguinte: reflitam, enquanto estiverem lendo e tendo Pushkin em mãos, quem são os populares na obra de Pushkin? Né? Quem é esse homem que está aliado ao popular na obra de Pushkin? Como que o popular está atrelado? Por quê? É inevitável. Vocês vão ver no Chefe da Estação, são vários personagens do povo. E essa associação com o povo, ela é absolutamente fenomenal, porque está ali presente. Só uma pessoa que conhecia o povo poderia produzir na maneira que ele produziu.
Então, essa é uma característica fantástica. Tá? Em relação ao trabalho do Pushkin, nós podemos dizer que há uma característica, um elemento acerca do Pushkin em relação a esses elementos. Na poesia, ele está em 3 aspectos ou ele fica restrito a um só? Olha, em relação a essa questão do popular, o Pushkin, ele, em termos de poesia, só vai representar o popular quando ele está em Kishinev. Por isso que é importante estudar o Pushkin por períodos. Quando ele oscila, né, transita e vai ao exílio, o fascínio pelo popular chama mais a atenção de Pushkin. Então, ele vai apresentar, depois desse período em que ele vai a Kishinev, e aí eu acredito que seja bem relevante vocês terem um registro que seja, até de datação dessa ida dele, né, para lá, vai facilitar vocês a enxergarem, por exemplo, os momentos em que a literatura dele se alberga no picaresco da população local. Que é ali que ele fica efetivamente fascinado. Né? Não é antes, não é antes. Então, reflitam comigo essa peculiaridade. Lembrem, o episódio que levou ele a ir para Kishinev, a ser exilado em Kishinev, é o episódio do teatro, né? Quando ele vai passando aquela fotografia assinada. Isso foi antes da década de 1820. Tanto que ele está em 1823 em Odessa. Em Odessa, ele pinta o set novamente com mais uma figura popular que era um governador da província. Se der tempo, eu conto para vocês, mas se não der, fica no momento do encontro de Evgeny Onegin, né? O Eugênio Onegin, que a gente vai comentar daqui mais ou menos 2 encontros, eu imagino, porque a gente tem no próximo que analisar o chefe da estação. Mas, de qualquer maneira, há uma certa antecipação, porque o chefe da estação ele é de 1830, e as histórias que eu vou contar para vocês do Pushkin e Odessa, e o Yevgeny Onegin, né, o Eugênio Onegin, ele é de 1800 inicia, né, ele é publicado em 31, mas efetivamente começa a ser escrito antes. Então é contemporâneo, por isso que eu quero colocar já no próximo encontro o chefe da estação, para a gente falar do Evgeny Onegin, já sabendo alguma coisa do Pushkin daquela década de 30. Mas aqui ele está na virada da década de 10 para a década de 20 do século XIX, e é aí o momento em que ele vai para Kishinev. E ali a poesia dele se torna saborosamente até mais popular e folclórica do que era antes. Antes ele é muito absorto pela cultura francesa, muito absorto pela aristocracia, e a influência folclórica da sua ama, embora absolutamente fundamental, ela não se manifesta no seu output literário, na sua produção inicial. Está presente, mas não de forma predominante. Tá? É isso que eu quero dizer. Ela vai se tornar mais predominante depois do exílio, né? Depois que ele faz esse giro de São Petersburgo, Moscou, volta para São Petersburgo e aí vai para Kishinev. Em relação ao segundo tópico que foi perguntado, a questão dos trabalhos do jovem Pushkin, ele tem uma série de peculiaridades que a gente poderia mencionar aqui, né? O Pushkin, ele trabalhou como jornalista em algumas instâncias, também como crítico, e isso tudo foi no nascimento da cultura do magazine na Rússia. Ele contribuiu muito para uma das magazines mais influentes do século XIX, chamada Sovremennik, ou O Contemporâneo. E ele se inspirava nos contos folclóricos, em peça de outros autores, para produzir seus textos e trazer ali uma base de um estilo que depois o Turgenev, o Ivan Turgenev, o Ivan Goncharov e o próprio Leon Tolstói vão copiar, né? Vão emular. Copiar é feio, mas vão emular, né? Porque não é exatamente uma cópia. Mas enxerguem Pushkin como a base de tudo que vem para frente
inclusive de poetas líricos posteriores como Lermontov, né? Pushkin ele vai ser escrutinizado pelo Gogol, vários personagens, e ele aqui, nesse momento, tem atividades dessa natureza. Além disso, além desses trabalhos, que nem seriam os piores, mas ele tem umas incursões no terreno da tradução, no terreno do jornalismo de atualidades. Ele chegou a ser também um autor infantil, libretista, e deu os seus pitacos como historiador. Pasmem. Então, Pushkin é a coisa do grande, né? Todo polímata ele gera essa característica. Não apenas poeta, novelista, romancista, dramaturgo, contista, mas também tradutor, jornalista, autor infantil, historiador, libretista. Então, Pushkin era um desses que faziam muito, produziam muito. Mas queria ver o Pushkin nervoso, era colocar ele sentado numa mesa e exigindo que ele fizesse trabalho burocrático. Ele nunca aceitou essas convenções e esse rigor o acompanhou, esse rigor rebelde de temperamento o acompanhou durante muitos e muitos anos, para não dizer por toda a sua vida, né? Ele não era à toa que se envolvia nesses duelos, que foram um comentário da terceira pergunta, e justamente foi o que vocês disseram. Havia uma normatização social acerca da questão do crime de honra. Então, tudo se resolvia. Eu não sei se vocês lembram, havia um ditado no interior que dizia que fulano se meteu em complicação de faca e bala. Era mais ou menos isso. Ali resolvia, não era bem na peixeira, mas era no tiro. E ele estava sempre pronto, era uma coisa impressionante. Você vinha ao longe um homem segurando um cajado e uma pistola, podia ter certeza que era o Pushkin. E é aquela pessoa que você não está nem falando com ele, você está pedindo: olha, meu amigo, você pode me ver aí um saquinho de farinha? E ele já achava que estava chamando ele de farinha, já chamava para briga. Ele era, nesse ponto, um temperamento belicoso e gostava de se envolver num duelo. Nem precisa dizer como é que ele vai eventualmente morrer, mas assim, é isso que a gente tem de Pushkin até esse ponto. Mas um gigante, né? Aquela velha história de que a fama não necessariamente representa aquilo que né? que o Pushkin reproduz, mas a gente pode considerar que o Pushkin, principalmente nesse período do exílio, ele vai se envolver em uma série de situações de produção literária intensa. Aliás, ele foi exilado 2 vezes, porque a primeira eu já contei, depois ele é isolado novamente, e esse novo isolamento do Pushkin é uma história peculiar. Eu acho até que eu conto para vocês em antecipado. Mas pensem na personalidade dele, pensem na formação dele e tentem mentalmente criar uma chave de leitura que te ajuda a entender esse mundo. Ah, mas você não deu informações sobre, por exemplo, esse período. O que estava acontecendo na Rússia por volta ali da década de 1820, essa época que você está mencionando, né? Olha, o Império Russo, constituído nesse momento, muita coisa acontece. Vou falar algumas informações para a gente fazer a contextualização geral do Pushkin e depois a gente volta àquela viagem que eu gostaria de sintetizar de Odessa e aí ao Cáucaso. Tá? Mas em relação a elementos históricos, vamos visualizar essa possibilidade. Primeiro, que a gente pode mencionar, e isso é certeiro, certeiro. O nosso jovem Pushkin vivia num mundo que estava, nesse momento, no estabelecimento intenso na Rússia de localidades do Império.
Então, a gente pode falar aqui, tá? São exemplos, não precisa fazer uma lista enorme, mas pega algumas ideias, só para complementar, né? Só para complementar o histórico do que a gente está vivendo aqui, está experienciando. O Pushkin, por exemplo, nessa época, visualizava uma Rússia muito diferente da Rússia que a gente tem por hábito identificar. Até porque haviam brigas com a Finlândia, brigas com a Lituânia. Eles estavam constantemente em pé de guerra. Então não tem como você tratar diferente. Então esse é um período muito fértil nas movimentações do Império Russo. É fertilidade de expansão que eu quero dizer, né? Eu me refiro a essa expansividade, a, por exemplo, formações femininas que estavam surgindo nessa época, construção ainda de algumas igrejas que traziam força e intensidade à religiosidade russa, algo que muitos não imaginavam ainda ser possível, mas estava ali presente, né? Por exemplo, uma outra característica que a gente vê muito marcada no período do Alexandre I e depois do Nicolau I, porque 1825 até 1º de dezembro é o Alexandre I. Depois de 1º de dezembro de 1825 é o Nicolau II. E ali a gente vê, um era irmão do outro, né? E essa sucessão se dá ali a 1º de dezembro, e logo depois, em 26 de dezembro, já com o Nicolau I no poder, eu tenho 3.000 oficiais do exército imperial russo montando o cenário da revolta decembrista contra a sucessão do Nicolau em São Petersburgo. Só que essa rebelião foi reprimida com sucesso pelo governo. Então, percebam, há uma força aqui ainda querendo que esses czares não sigam no poder. Não sigam no poder. Tá? Então, não esqueçam que não há um movimento de paz para que os czares possam governar. Ah, está garantida a paz, eles estão tomando... Não é assim, não. Não é assim mesmo. Há mudanças que a gente deve levar em consideração, sem dúvida, revoltas internas, movimentações, deslocamento de tropas. Lembrem da Guerra Russo-Persa, que é de 1826 a 1828. Há diversas teses e relatos que tratam do Nicolau I e o problema que é chamado de segurança interna na Rússia naquele ano fatídico de 1826, quando estoura a Guerra Russo-Persa. Essa Guerra Russo-Persa foi o grande conflito militar, na verdade, o último entre o Império Russo e o chamado Império Qajar. E eles fazem um tratado que vinha lá de 1813, não houve uma declaração formal de guerra, mas o exército persa vem com 35.000 homens e atravessa a fronteira. E invade 2 canatos, o de Talis e o de Karabakh, e ali rapidamente eles trocam de lados, se associam à Rússia, o governador do Cáucaso age, e qual era a sensação? Olha, nós não temos provimentos suficientes para combater essa invasão, e as tropas russas vão dizer, eu é que não vou nessa missão suicida. E aquela cidade que era a mais populosa do Cáucaso, ela foi simplesmente abandonada, né? Tanto que em Xuxa, com SH, havia uma pequena guarnição russa que conseguiu segurar as pontas até 5 de setembro, quando chegou o reforço, porque os soldados não tinham a menor intenção de combater. E aí depois, bem, a coisa continua em 1827, eles chegam a bater até em Erevan, e a briga deu como resultado que o Shah pagou uma indenização de, na época, parece que 20 milhões de rublos de prata, para permitir que os armênios migrassem para o território russo sem qualquer tipo
de impedimento. E o mais importante foi que esse chá deu aos russos o direito exclusivo de manter uma marinha no Mar Cáspio, e a Rússia concorda que os comerciantes tinham liberdade de negociar. Ou seja, não só dentro, mas também fora, a Rússia está passando por maus bocados nessa década, e o Nicolau I não está assumindo em condições excessivamente favoráveis, herdando o czariado do seu, do seu irmão. Né? Inclusive, a gente fala da conquista russa da Armênia, que é do ano de 1827. Tá? Então, essa é uma categoria que a gente pode enquadrar aqui como uma referência nos aspectos da captura, né? O episódio conhecido como a captura de Yerevan e a construção de outras cidades, de outros estados, tudo aqui associado a um só tempo, nesse estabelecimento das guerras. Há também as guerras turco-russas, né, que vão acontecer, ou russo-turcas, que acontecem em 1828 e 1829. Para alguns são batalhas, né, variadas dessa guerra, porque entre 1828 e 1829, diversas batalhas manifestaram-se aqui, que para muitos também ela foi propelida, para quem quiser depois estudar, a gente não tem muito tempo de falar sobre isso, mas ela foi propelida pela Guerra Grega da Independência, que durou de 1821 a 1829, quando o sultão otomano Mahmud II fecha o Dardanelo aos navios russos e revoca uma convenção chamada Convenção de Ackermann, retaliando a participação dos russos na Batalha de Navarino, que havia ocorrido em dezembro de 1827. Não sei entrar em muitas minúcias, mas vocês estão vendo que eles têm problemas o suficiente dentro e fora da Rússia, e você pode só guardar para efeitos de análise, chave de leitura, problema com o turco, problema com o persa, problema com o armênio. Ou seja, a situação está formada aqui na Rússia nesse momento da década de 1820. O que mais que a gente pode incluir aqui? Olha, eu acho que isso é mais do que suficiente. Já deu para sentir a verve desses tempos. Então, se você tem uma figura dentro da sua capital que tem comportamentos, sejam por uma, um ímpeto jocoso como Pushkin tinha, esse tipo de comportamento não vai ser tolerado numa sociedade que estava vivendo um ethos marcial, né? Uma cultura de guerra e beligerância muito intensa. Então, não vamos ser ingênuos de pensar que Pushkin aqui faria diferente. Então, ele acabou sendo vítima do próprio temperamento, acabou sendo perseguido e muita coisa adveio desse ponto em diante. Tudo bem? Eu acho que isso esclarece uma série dessas questões que a gente está observando. Voltando ao que a gente falou, eu faço agora uma síntese até aqui, uma síntese dos nossos comentários até aqui, para a gente seguir com aquela viagem ao Cáucaso. Então, até aqui nós falamos de quê? Nós falamos dessa personalidade do Pushkin, mas, acima de tudo, trouxemos a imagem do Pushkin. Trouxemos a característica central, cronológica de Pushkin, que no meio desse poderoso e esplêndido Império Russo, com a sua antiga capital de Moscou e agora a sua nova capital de São Petersburgo, desponta a carreira de um novo gênio que era descendente de um africano levado para a Rússia pelo próprio Pedro o Grande e de um pai aristocrata. Esse jovem, brilhante, é criado por uma família cujos membros são fãs inveterados de literatura francesa. Liam para ele em todas as situações possíveis e imagináveis, e a memória dele, que era extraordinária, registra toda essa exposição à literatura russa. Então, ele é inscrito numa escola impressionante, projeto do Tsar, chamado Lycée, em francês, quando os mais jovens e brilhantes aristocratas da Rússia estavam sob a batuta dos mais talentosos professores à disposição. Ele, com sua escrita pouco adulatória e seu temperamento dado a traquinagens, acabou sendo forçado, após sair do liceu,
e voltar para São Petersburgo, foi forçado a passar um tempo na região colorida da Bessarábia, na parte então sudoeste do Império Russo. Hoje, como eu mencionei, essa área toda corresponde, né, acredito que vocês tenham tomado essa nota, corresponde à Romênia. Mas aqui a gente vê um Pushkin completamente diferente. O que você quer falar em relação ao que vem à frente? Eu não sei se eu me antecipo ou não, vou seguir o coração e vamos juntos nessa aventura. Em 1823, aliás, deixa eu ver se antes vocês têm alguma colocação, porque essa é a síntese. Alguém tem alguma colocação em cerca do resumo e do que foi falado até aqui? Vocês tomarem nota, então, para a gente entender esse período. As datas que nos interessam são as seguintes. Primeiro, perdão, 3 de julho de 1823 a 1º de agosto de 1824. Nossa, mas isso é muito específico. Sim, mas é importante por quê? 3 de julho de 1823 até 1º de agosto de 1824 é um período de 13 meses que Pushkin, tendo sido exilado para a região ali da Moldávia pelo czar, vai para Odessa. Vai para Odessa. E essas datas são fundamentais na vida do Pushkin. Por quê? Porque aqui nós conseguimos perscrutar a vida desse grande homem que tanto nos vai encantar, eu espero, porque não tem como não se encantar em Pushkin. Ele começou a ideia de que ele começa um texto dizendo: então, vivi eu em Odessa quando... E ele começa a contar a história. E durante um mês, o Pushkin, muito rico que era, como vocês já sabem, ficou num dos melhores hotéis da cidade, chamado Hotel do Nord, Hotel do Norte. E, na época, ele tinha não só um cômodo para visitantes, mas também um local com estábulos para você botar os seus cavalos. E esse lugar hoje foi transformado em um museu. Na verdade, foi transformado em museu na década de 60 do século passado, mais precisamente em 1961, e foi todo renovado para comemorar os 200 anos de nascimento de Pushkin em 1999. E ali a gente vê um pouco dos feitos, né, da época, muitas características. Claro que não preciso dizer que vários perfis de mulheres elegantes vão suscitar o interesse do nosso jovem poeta, né? E é muito digno conhecer o caráter dele. Um contemporâneo de Pushkin, chamado Anenkov, disse o seguinte: uma mulher exerce em todos o seu poder a usá-lo como uma regra no pensamento e na vida de um poeta. Esse era um contemporâneo de Pushkin. Então já havia um imaginário na sociedade, quase um fetiche, se a gente fosse fazer um estudo Foucaultiano desse período de vida de Pushkin, em relação às mulheres da sociedade e seus encantos com os poetas. Lembre-se que essa é uma sociedade rural e nós podemos, inclusive, fazer ilações, e aqui eu estou lançando temas de tese de mestrado. Quem estiver ouvindo e for produzir essa tese, depois me conta quando que defende. Mas o Pushkin, ele vive numa sociedade em que eu posso fazer uma relação direta do amor cortesão medieval com a relação entre mulheres da aristocracia e poetas. Muito importante levar isso em consideração, porque, nas palavras do próprio Pushkin, a cidade era uma cidade velha, mas era o lugar que recebia todos os que chegavam, aspas, na Europa. Então você tinha
ele dizia restaurantes, né? O Pushkin disse o seguinte, deixa eu citar ele, o Pushkin, abre aspas, restaurantes e ópera italiana me lembram dos velhos tempos em que real e verdadeiramente a minha alma se refrescava. Então, esse período, chamado período de Odessa, ele foi um período especialmente frutífero na vida do poeta, porque enquanto cá estava, escreveu cerca de 2,5 capítulos do seu Yevgeny Onegin, ou Eugênio Onegin, ou Eugênio Onegin. Também escreve o poema dos ciganos e a fonte de Bakhchisarai, 30 poemas líricos. E ele tem uma produção intensa. Todos aqueles que viveram em Odessa testemunharam Pushkin passando pela rua principal da cidade, que hoje tem um museu, que é um museu dedicado à figura de Pushkin. Então, essas coisas não são à toa. A gente precisa entender a monta e o mito que fica vinculado à figura de Pushkin, né? Então, Pushkin se envolveu com mulheres aqui, criou confusões aqui, e a gente precisa comentar pelo menos uma delas antes da gente se despedir e vocês ficarem com o chefe da estação, com essa alma de um escritor que é extremamente um womanizer, um Dom Juan, um galinha, né, que tenta se envolver das melhores formas, e ele cria esse cenário. Então, em julho de 1823, ele, com a suspeita de ser um subversivo, vai para Odessa como um arquivista do governador-geral de Odessa, um tal conde de nome Mikhail Vorontsov. E ele ficou tão encantado, Pushkin, de ir para lá, porque só havia um lugar que era maior do que Odessa, e esse lugar era São Petersburgo, de onde ele vinha. Por isso que ele falava de teatros, ele falava de reuniões sociais, falava de divertimentos. E ali, nas margens daqueles primeiros 2,5 capítulos do Eugênio Onegin, ou Yevgeny Onegin, ele começa a montar retratos, sabe? Ele faz caricaturas nas margens do manuscrito de algumas das mulheres locais com as quais tiveram com ele. Vejam como eu fui discreto e cavalheiro aqui. As quais tiveram com ele. Né? A vez que havia aqueles textos do romantismo, dizia assim, e naquela noite Maria teve com João. Né? O famoso teve com João, e a gente já entende o que se passou. Então, aqui, essa alta sociedade, nós tivemos diversas admiradoras de Pushkin, inclusive a Elisaveta, a condessa Elisaveta Vorontsova, que era a esposa do governador. Então, vamos ver como que a história se desdobra para vocês se divertirem um pouco. O Pushkin vai escrever uma quadra onde ele faz uma trova jocosa e gozadora do governador de província, cuja esposa ele tinha seduzido. É claro que o poeta vai ganhar uma notoriedade imediata e o governador ficou, para dizer o mínimo, chateado. Ficou sem vontade de cantarolar suas cantigas de governador de província num belo domingo de sol. E ele se transformou num motivo de risada em toda a Rússia. Todo mundo sabia que Pushkin estava envolvido com a mulher do governador, de nome Elisaveta Vorontsova. Uma mulher muito bela, famosa pelo seu charme, e Pushkin, diz ela, na época, a cortejou sem pudores. Uma fofoca que a gente... Provavelmente, dizem as línguas da época que a filha da condessa
era do Pushkin, mas no caderno dele, já sonja mille lettres, como dizia o Leporello cantando para o Don Giovanni. Ele tinha um caderninho com vários rabiscos e gravurinhas, caricaturas, não só da condessa, mas também de outras mulheres. E aqui, pelos rompantes do caso amoroso e o interesse maior de Pushkin na poesia, muito mais do que no trabalho de arquivista, as relações dele com o seu superior, o conde e chifrudo Vorontsov, se deterioraram. Né? Então, em agosto de 1824, vocês agora entendem por quê, ele foi dispensado de forma desonrosa e banido para a propriedade de sua família em Mikhail Lovoskoy, na província de Pskov. A condessa Elisaveta Vorontsova tinha acalentado os sentimentos pelo poeta até a sua morte, dizem. Um dia, depois deles terem se encontrado numa praia formada pelas águas do Mar Negro, ela deu a Pushkin um anel de ouro com uma inscrição hebraica cabalística. E aquilo virou um talismã, que não é o do Leonardo, mas ficou com o poeta até os seus últimos dias. Pasmem, essa história ficou famosa porque no Museu Pushkin de Moscou roubaram esse anel em 1917, logo nos primeiros meses da Revolução. E isso já vem mostrar um pouco do ímpeto, o quanto a figura de Pushkin mexia com a alma, né, daquela sociedade. Mas foram 13 meses intensos. Muitos escritos ali. Aliás, se você vai a Odessa, você vê vários bustos e estátuas de Pushkin, além do museu, e aquilo é feito para rememorar a imagem do nosso jovem imprudente poeta, por assim dizer. Então, esse segundo momento de exílio, que é quando ele vai para Boskoye Boldino, né, na região de Nizhny Novgorod, que já vem lá mais para frente, quando ele chega na propriedade da família, a gente vai abordar depois, para que a gente vai chegar até lá lendo textos desse período e entendendo as relações de exílio do próprio Pushkin e de seus contemporâneos. Mas eu quero que vocês tenham em mente um raciocínio fundamental, que é o contexto social de produção da obra Eugênio Onegin. Então, ele ganha notoriedade imediata, depois do caso vexaminoso com a mulher do governador de província. E eu não contei para vocês, mas o pai do Pushkin mandou alguém ficar de olho nele, espionando. E é por isso que ele, ao se retirar de Odessa, ele vai para a propriedade que pertencia à família da mãe dele, onde ele teria passado esse momento que é o mais criativo da vida dele. No momento em que ele chega nessa propriedade que eu havia mencionado da família da mãe dele, ele está trabalhando, então, no Evgeny Onegin, o Eugênio Onegin, o Eugênio Onegin, enfim, as pronúncias vão variar muitíssimo. Mas tenham isso em mente para que vocês associem numa carta. Vocês sabem que ele chega a escrever, o Pushkin, negando que o Dom Juan do Lord Byron tivesse qualquer relação com o seu poema Eugênio Onegin. Mas quando a gente lê Eugênio Onegin, a gente imediatamente sente que Pushkin está lidando ali com a personagem principal da mesma maneira que o Byron lidava com o Dom Juan. Então a gente vai fazer um comentário breve sobre o Eugênio Onegin no começo do nosso próximo encontro. Muito breve mesmo, inclusive eu recomendo que as pessoas que queiram
leiam alguma tradução do Eugênio Onegin para se inteirar, se tiverem tempo. Se não tiverem, fiquem com o conto O Chefe da Estação, para sentir um pouco do Pushkin dessa época. Mas, acima de tudo, tenham em mente que a gente não tem tempo, e nem é o escopo do curso, aprofundar na análise de obras um pouco mais extensas, como é o caso do Eugênio Onegin, comparado ao conto do Chefe da Estação. Então, eu vou fazer comentários sinóticos, bastante sintéticos, sobre essa obra no nosso próximo encontro, e, na sequência, a gente vai passar para o Chefe da Estação. Então, nos primeiros 10, 15 minutos do nosso próximo encontro, a gente aborda o Eugênio Onegin e depois a gente fala do Chefe da Estação, que é o primeiro dos 3 contos do jovem Pushkin que nós vamos juntos analisar.